Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Jefferson e hoje eu vou mostrar para vocês qual vai ser o desafio da aula do barco Viking. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês vão precisar fazer é fazer o upload dessa imagem de fundo aqui, tá? Que é a imagem do parque de diversões. Em seguida vocês vão precisar fazer o robozinho de vocês simular o movimento do barco Viking. E para isso vocês vão posicionar o robozinho aqui no meio dessas duas barras laranjas, tá? Que aqui é onde está o nosso barco Viking e é aqui onde o nosso robozinho do Roberta vai simular o barco Viking. Ele vai simular o movimento de pêndulo que o barco Viking faz nos parques de diversões, né? Então eu vou dar o play aqui pra gente ver como é que vai funcionar esse movimento e aí vocês vão ter que reproduzir isso. Aqui ele vai começar devagarzinho no movimento de pêndulo, como o barco Viking faz no parque. Depois ele começa a aumentar o movimento. Depois ele aumenta mais, vai até lá em cima. Aumenta mais um pouco ainda. Exatamente como o brinquedo faz, tá? E vocês têm que achar a configuração dos blocos utilizando os blocos que vocês já conhecem. Vocês vão utilizar o bloco de curva aqui, né, para ele fazer esse movimento. Depois ele vai reduzindo, vai ficando, o arco vai ficando menor até ele chegar no ponto inicial e parar o brinquedo novamente, certo? Então esse vai ser o desafio de vocês, certo? Então boa programação a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau. Vamos lá. A programação ela é bem simples, tá? O que foi que a gente colocou aqui? Esse robozinho ele precisa fazer o movimento do pêndulo. Então ele precisa iniciar aqui na posição entre os dois, essas duas traves laranjas, tá? Onde está aqui os barcos Viking que vão fazer o movimento do pêndulo, certo? Para isso ele vai começar o movimento devagar. O movimento vai começar devagarzinho, depois ele vai aumentando e depois ele reduz. Então para cada tipo de movimento, né, o primeiro movimento aqui pequenininho, a gente colocou um ciclo. Então para cada um a gente coloca um ciclo, tá? E esse ciclo está se repetindo duas vezes para cada tipo de movimento. Movimento mais fraquinho, depois o movimento médio e vai aumentando. E a gente colocou os ciclos também no retorno, né? Depois que ele vai diminuindo, a gente vai colocando os ciclos para ele ir diminuindo até parar no final, certo? Esses movimentos são nada mais nada menos do que curvas, tá? O robozinho está fazendo curva para trás e para frente e assim está fazendo o movimento do pêndulo. Ele não está preso a nada aqui, né? Ele está solto no plano de fundo, então ele só está fazendo curvas para simular esse movimento de pêndulo, certo? Os valores desse movimento a gente colocou aproximadamente no início é 1/3, tá? 1/3 da potência de um motor relacionado a outro, né? O motor que vai virar à esquerda e o motor da direita, eles têm que ter potências diferentes para poder fazer a curva. Então é 1/3 esse início, tá? Essa segunda parte já aumenta um pouco mais de 1/3. Na terceira parte, porque ele precisa fazer curvas mais abertas, né? Se a gente manter 1/3, as curvas vão ficar muito fechadas. Então a gente aumentou um pouco. Então um pouco mais de 1/3, no terceiro movimento um pouco mais ainda, e no quarto movimento um pouco mais ainda. No quarto movimento chega a ser a metade da velocidade de um com a velocidade de outro, tá? A gente aumentou na proporção em todos eles, certo? Para que as curvas fiquem mais abertas e ele consiga fazer o movimento do pêndulo. E no regresso, na diminuição do movimento, são os mesmos valores, tá? A única coisa que vai mudar é o deslocamento em centímetros, que no início a gente colocou 10 centímetros para um lado e 10 centímetros para o outro. Como ele está iniciando no meio, então precisou ir 5 centímetros para um lado, depois 10 centímetros para o outro e depois 5 centímetros para ele voltar para o meio, tá? E a proporção seguiu para todos os outros movimentos, tá? A gente colocou primeiro 10, depois 20, depois 40, depois 60, o último é 60, tá? Para ele fazer esse arco. Claro que os alunos de vocês podem achar outros valores e fazer de outra forma, do jeito que eles acham
e se solucionar o problema vai ser ótimo, tá? A nossa sugestão de programação tá aqui e é assim que tá funcionando, certo? Hoje eu vou mostrar para você como fazer uma balança usando 3 garrafas PET. Bom, você precisa de 3 garrafas PET lisas, daquelas que não tem aquelas curvinhas. É fácil de encontrar no supermercado, tem várias marcas. Sendo que uma garrafa tem que ser um pouco maior que as outras duas. Para cortar as garrafas, você pode usar um estilete e uma tesoura. Vai precisar de uma canetinha, de preferência aquelas canetinhas de escrever em CD e em DVD, para ela não sair. De uma régua, de alguma coisa que tenha 1 kg para você usar como referência, de alguns saquinhos de meio quilo para você fazer alguns testes e de um pouquinho de água. A primeira coisa que você vai fazer é cortar o bico da garrafa grande e de uma das garrafas pequenas. E você tem que cortar a parte de baixo da terceira garrafa. E aí você faz um cortezinho na parte de cima da garrafa menor e encaixa a parte que você cortou da outra garrafa. Para dar um arremate, você pode passar uma fita adesiva. A parte mecânica da nossa balança está pronta, que é esse êmbolo aqui, esse miolo, e a parte maior da garrafa maior, que é a base. Agora a gente precisa colocar água. Como que a gente vai colocar água? Coloca o êmbolo dentro da base, segura ele lá embaixo e enche de água até chegar quase até a boca. E aí você tira o êmbolo e você precisa fazer uma marcação aqui, nesse ponto, onde ficou o nível da água. Então você marca aqui com a canetinha e você pode escrever aqui o nível da água. Depois que você já fez essa marcação, você vira a garrafa e do outro lado você precisa fazer outra marcação, que vai ser a massa 0. Por que você precisa fazer isso? Porque esse êmbolo aqui ele tem um pouco de massa, então a gente precisa desconsiderar a massa do êmbolo, por isso que vai dar uma medida um pouquinho diferente do nível da água. Então a gente coloca o êmbolo dentro e faz uma outra marcação aqui, que esse aqui vai ser o 0 da nossa balança. E agora o próximo passo é colocar aqui em cima da balança uma coisa que tem a massa de 1 kg. Eu estou usando esse saco de sal aqui, de 1 kg, e a água vai subir. E agora a gente vai marcar aqui na balança o nível da água quando tem 1 kg. Agora que a gente já tem a medida da balança zerada e com 1 kg, para fazer a gradação de 100 em 100 gramas, eu acho que é um pouco óbvio. A gente vai pegar essa distância aqui e dividir em 10 usando a régua. Nossa balança está pronta. Agora é só testar. Eu vou usar esse saco de farinha de mandioca aqui de meio quilo e vamos ver se a balança vai marcar meio quilo. E se a gente colocar mais meio quilo aqui de milho de pipoca, a balança vai marcar exatamente 1 kg. Se você quiser incrementar um pouco a sua balança, é só você colocar algumas gotinhas de corante nessa água. E para fazer o teste final, eu vou usar um pacote de biscoitos que tem 335 gramas. E vamos ver onde a balança vai indicar. Exatamente um pouquinho acima dos 300 gramas. Eu sei que você vai querer saber como essa balança funciona. Quando um objeto flutua na água, como é o caso desse êmbolo aqui, dessa boia, ele desloca um pouco de água. E a quantidade de água que o objeto desloca é equivalente à massa desse objeto. Isso quer dizer que, se eu pegar um objeto que tem 500 gramas, ou seja, eu estou considerando a massa do saquinho mais a massa da boia, que é desprezível, ele vai deslocar o equivalente em água a 500 gramas. E para a gente fazer uma balança, é só a gente comparar a quantidade deslocada de água quando a balança está vazia e a quantidade de água deslocada quando a balança tem 1 kg e depois graduar conforme o que a gente quiser medir. Aqui eu graduei em 10, então ele vai medir de 100 em 100 gramas. Duas coisas importantes que podem fazer essa balança ficar mais imprecisa.
a garrafa do meio tem que estar o máximo possível perto da borda da garrafa de fora para ela não ter muito esse movimento aqui. Quanto mais justinha for, melhor. O que acontece? O sal, o que tiver em cima, pode ficar um pouco apoiado na borda da garrafa e isso vai fazer com que a medição fique errada. Outra coisa, se você aproximar muito a garrafa da borda da outra garrafa, a água pode subir um pouco além do desejado. Isso aí vai estragar o nível, então é bom você medir quando a garrafa estiver mais próxima ao meio. Outra coisa, se você quiser guardar a sua balança, você não vai precisar guardar cheia d'água. É só você tirar a água e depois na hora de recarregar, é só você ver onde você marcou aqui nível de água e colocar de volta no nível de água que a balança vai funcionar de novo.